Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: O Anel no Lago. Durante uma viagem em família, acampamos perto de um lago que ficava numa área isolada e tranquila. Era um lugar bonito, rodeado por árvores altas que bloqueavam o vento e deixavam o ambiente estranhamente silencioso. No entanto, desde o momento em que chegamos, senti que havia algo sombrio naquele lago, algo que parecia estar oculto sob a superfície calma da água. Tentei ignorar essa sensação, achando que era apenas minha imaginação, mas algo em mim estava inquieto. Na primeira noite, enquanto caminhava pela margem, vi algo brilhando na lama perto da água. Agachei-me para olhar mais de perto e encontrei um anel enterrado, quase completamente coberto de lama. Era um anel de prata, simples, mas com uma pedra preta no centro que parecia absorver toda a luz ao redor. Por alguma razão inexplicável, senti uma atração imediata por ele e, sem pensar duas vezes, lavei o anel na água e coloquei-o no dedo. Havia algo reconfortante, quase hipnotizante, no anel, como se ele tivesse sido feito para mim. Naquela mesma noite, tive um sonho estranho e perturbador. No sonho, eu estava parado na margem do lago, olhando para as águas escuras, quando uma figura pálida emergiu lentamente das profundezas. Era uma mulher, com olhos vazios e uma expressão de tristeza intensa. Seus braços estavam estendidos, como se quisesse que eu me aproximasse, e seus lábios murmuravam algo que eu não conseguia entender. Acordei suando frio, com o coração acelerado e uma sensação de pavor que não desaparecia. Nos dias seguintes, continuei usando o anel, mas a sensação de desconforto só aumentava. Sempre que passava perto do lago, sentia um frio intenso, e parecia que alguém me observava das sombras das árvores. À noite, o sonho com a mulher no lago se repetia, mas, a cada vez, ela parecia estar mais próxima. Seu olhar vazio era assustador, e, no último sonho, ela chegou a estender as mãos na minha direção, como se quisesse me puxar para dentro da água. Finalmente, numa noite sem lua, decidi me livrar do anel. Esperei até que todos estivessem dormindo, e fui até a margem do lago. A água estava tão parada que parecia um espelho escuro, refletindo apenas a silhueta das árvores ao redor. Com o coração disparado, tirei o anel do dedo e o joguei na água com toda a força. O som do anel caindo foi abafado, seguido por um silêncio profundo, como se o próprio lago tivesse segurado o ar por um instante. No instante em que o anel afundou, a sensação de peso desapareceu. Era como se algo tivesse sido libertado, algo que já não me perseguiria mais. Voltei para a barraca e dormi profundamente pela primeira vez desde que encontrara o anel. Na manhã seguinte, o lago parecia tão calmo quanto antes, mas, em algum ponto nas profundezas, eu sabia que o anel permanecia ali, junto com o espírito inquieto que me visitará nos sonhos. Desde então, nunca mais tive pesadelos com a mulher no lago, mas toda vez que penso naquele lugar, sinto que algo ficou para trás, uma presença que ainda espreita, esperando por alguém que possa encontrá-la novamente. História 2: O Vizinho Misterioso. Quando me mudei para um novo bairro, estava empolgado para começar uma vida nova. A casa era aconchegante, e o bairro tranquilo. No entanto, desde o início, notei algo de estranho na casa ao lado. Era uma construção antiga, com janelas grandes e cortinas pesadas que sempre estavam fechadas. Eu nunca via ninguém sair ou entrar, e, com o tempo, comecei a me perguntar se a casa estava realmente habitada. Nas primeiras semanas, ignorei o mistério da casa ao lado, achando que, eventualmente, veria algum movimento. Porém, logo se tornou impossível ignorar. Certa noite, enquanto olhava pela janela, vi uma luz acender brevemente no segundo andar da casa vizinha. Fiquei curioso e continuei observando, mas logo a luz se apagou.
Nos dias que se seguiram, reparei que a luz se acendia à mesma hora toda noite, permanecendo acesa por alguns minutos antes de desaparecer. Era como se alguém estivesse ali, mas sem nunca sair durante o dia. Minha curiosidade aumentava, e decidi investigar mais de perto. Uma noite, fui até o quintal da casa e tentei olhar pela janela, mas o vidro estava tão sujo e embaçado que eu só conseguia ver sombras indistintas. Foi quando ouvi um som baixo, como um sussurro abafado, vindo de dentro. O som aumentou, e logo pude distinguir palavras repetidas, quase como uma oração, ou talvez um murmúrio de agonia. Meu corpo se arrepiou, e recuei, sentindo que não deveria estar ali. Naquela mesma noite, acordei com um som de passos vindo do lado de fora da minha casa. Levantei-me rapidamente e fui até a janela, espiando a calçada. Lá estava uma figura parada, me observando. Era uma pessoa alta e magra, mas a escuridão escondia seu rosto. Quando tentei focar melhor para ver quem era, a figura desapareceu sem fazer um som, como se nunca tivesse estado lá. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado aumentou, e a presença parecia mais intensa, mais próxima. Toda noite, à mesma hora, a luz na casa do vizinho se acendia, e eu sabia que, do outro lado, algo me observava de volta. Certo dia, conversei com uma senhora do bairro e perguntei sobre a casa. Ela me olhou com um olhar sombrio e disse que ninguém morava lá há anos, desde que o antigo proprietário desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Disse também que, desde então, alguns moradores relataram ver a luz acender sozinha e sentir uma presença próxima. A história me deixou abalado, mas confirmou o que eu já temia. Desde então, evito olhar para a casa à noite. Sei que a luz ainda se acende todos os dias, e, mesmo com as cortinas fechadas, sinto que algo do outro lado continua a me observar, como se esperasse o momento certo para se revelar. História 3, a boneca de porcelana. Quando eu tinha 8 anos, minha tia-avó me deu uma boneca de porcelana que pertencera à nossa família por gerações. Era uma peça delicada, com um vestido antigo de renda, cabelos cacheados e olhos de vidro que pareciam sempre me seguir, não importava onde eu estivesse no quarto. Eu não gostava muito dela, mas minha tia-avó disse que era uma herança de família e que eu deveria cuidar bem dela, pois a boneca trazia proteção. Nos primeiros dias, deixei a boneca em uma prateleira alta, onde quase não conseguia vê-la, e não dei muita importância. Mas, com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Todas as manhãs, ao acordar, eu encontrava a boneca em uma posição diferente, como se alguém a tivesse movido durante a noite. Eu a deixava virada para a parede, mas, de alguma forma, sempre a encontrava de frente para mim, com os olhos fixos e um leve sorriso no rosto. No começo, pensei que fosse minha mãe brincando comigo, mas quando perguntei a ela, ela disse que nunca tocava na boneca. A inquietação foi crescendo, mas tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Uma noite, porém, acordei com uma sensação estranha de desconforto e olhei em direção à prateleira. A boneca estava lá, mas parecia estar mais próxima, como se tivesse se movido um pouco. Eu sabia que isso era impossível, mas a sensação era assustadoramente real. Naquela mesma madrugada, enquanto tentava voltar a dormir, senti algo tocar meu braço suavemente. Acordei sobressaltada e, para minha surpresa, a boneca estava na cama, ao meu lado, com os olhos de vidro brilhando levemente na escuridão. Fiquei paralisada, sem entender como ela tinha saído da prateleira e chegado ali. O medo era tanto que mal consegui respirar, e fiquei assim até o amanhecer, com os olhos fixos nela, sem conseguir voltar a dormir. No dia seguinte, contei para minha mãe, que riu e disse que eu provavelmente tinha tido um pesadelo. Mas eu sabia que aquilo não era um sonho. Decidi trancar a boneca em uma caixa e guardá-la no fundo do armário, mas, mesmo assim, continuava sentindo sua presença. Algumas noites, parecia ouvir sussurros vindos do armário, como se alguém estivesse chamando meu nome baixinho. Era um som abafado,
quase inaudível, mas perturbador o suficiente para tirar meu sono. Finalmente, pedi à minha mãe que me deixasse levar a boneca de volta para a casa da minha tia-avó, e ela concordou. Quando cheguei lá, deixei a boneca em uma prateleira do quarto e me despedi, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais a vi, mas até hoje, sinto que algo daquele olhar de vidro ficou comigo. Nas raras vezes que visito a casa da minha tia-avó, vejo a boneca ainda na prateleira, com aquele mesmo sorriso enigmático, como se estivesse esperando, paciente, pela próxima pessoa a quem vai escolher. História 4, na música no cemitério. Minha cidade tinha um pequeno cemitério, afastado das casas e cercado por árvores antigas, que mantinham um lugar sempre sombrio e úmido. Mesmo durante o dia, o ambiente era denso e coberto por uma névoa leve, que parecia jamais se dissipar. De noite, o cemitério adquiria uma aura ainda mais sinistra. Eu sempre evitava passar por lá, mas certa noite, depois de uma festa que terminara tarde, decidi pegar um atalho pelo cemitério para chegar em casa mais rápido. Era uma noite fria, com uma lua fina no céu e as estrelas fracas entre as nuvens. Eu andava rápido, tentando ignorar o silêncio absoluto ao redor. Era tão quieto que eu conseguia ouvir o som dos meus passos na grama úmida. Foi então que, no meio do caminho, ouvi algo que me deixou paralisado. Era uma música suave, quase como a melodia de uma caixinha de música, ecoando pelo cemitério vazio. Fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha aquele som. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A música continuava, lenta e encantadora, com uma cadência que parecia aumentar e diminuir de intensidade. Contra meu bom senso, comecei a seguir a melodia, atraído por uma curiosidade inexplicável. Quanto mais me aproximava, mais claro o som ficava, mas não conseguia ver de onde vinha. A melodia parecia vir de todas as direções, envolvendo-me, como se estivesse flutuando no ar. Ao caminhar entre as lápides antigas, percebi que estava me aproximando de um túmulo específico. A lápide estava desgastada, coberta de musgo, e o nome gravado nela estava quase legível, mas era possível distinguir que pertencia a uma mulher jovem. Senti um arrepio, e a música parecia vir diretamente daquele túmulo. Quando me inclinei para ver melhor, a melodia se intensificou, e por um breve instante, ouvi uma voz suave, quase sussurrante, que parecia acompanhar a melodia em um canto triste e hipnotizante. De repente, um frio intenso tomou conta do ambiente, e o ar ficou pesado. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam presos no lugar, como se algo invisível me segurasse ali. A voz, antes suave, ficou mais aguda, quase um grito, como se estivesse tentando me dizer algo. Senti o pânico tomar conta de mim, e com um esforço enorme consegui dar alguns passos para trás, rompendo a sensação de paralisia. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, ouvindo a melodia desaparecer lentamente. Quando finalmente saí do cemitério, olhei para trás e tudo estava em silêncio, mas o arrepio não desapareceu. Nas noites seguintes, a melodia continuou a tocar na minha cabeça, como um eco que eu não conseguia apagar. Até hoje, evito passar pelo cemitério, mas ainda me pergunto se aquela música era um lamento de alguém que nunca encontrou paz. História 5, o quarto proibido. Meus tios tinham uma casa antiga que servia como refúgio de verão para toda a família. Era um casarão com mais de 20 cômodos, e alguns deles não eram utilizados há anos. Um desses quartos era conhecido como o quarto proibido. Ninguém tinha permissão para entrar, e meus tios sempre diziam que era apenas porque estava em más condições, com o teto e o piso comprometidos. Mas, mesmo criança, eu percebia que eles evitavam passar perto daquela porta, e isso sempre me deixava desconfiado. Numa das férias, a curiosidade falou mais alto. Aproveitei que todos estavam ocupados, pegando o sol no jardim,
e fui explorar o quarto proibido. A porta estava trancada, mas, depois de muito insistir, consegui girar a maçaneta. O quarto estava empoeirado, com móveis cobertos por panos brancos que lembravam fantasmas imóveis, e o ar era frio e pesado, como se o tempo estivesse parado ali dentro. Logo que entrei, um arrepio percorreu meu corpo. Era como se algo ali me observasse, uma presença que se escondia nas sombras. Caminhei devagar pelo cômodo, tentando ignorar o medo crescente, até que vi, no canto mais afastado, um espelho. Era um espelho antigo, com uma moldura escura e cheia de rachaduras, como se alguém tivesse tentado quebrá-lo em vão. Fui até ele, atraído de um jeito inexplicável, e olhei para meu reflexo. Mas, ao invés de ver apenas meu próprio rosto, vi uma figura atrás de mim, uma sombra alta e imóvel que não se mexia mesmo quando virei o rosto. Tentei não entrar em pânico e encarei o espelho de novo, mas a figura continuava lá, e seus olhos pareciam brilhar, 2 pontos vermelhos no meio da escuridão. Com o coração disparado, saí do quarto correndo, trancando a porta atrás de mim. Quando contei para meus tios, eles me olharam com preocupação e não disseram nada. Desde então, nunca mais tentei abrir aquela porta, e, até hoje, sinto um arrepio ao lembrar daqueles olhos no espelho, que pareciam guardar um segredo sombrio, algo que eu nunca deveria ter visto. História 6, Na Voz no Poço. Quando eu era criança, minha avó morava numa casa antiga que ficava na beira de um campo, e no quintal havia um poço muito velho. Era um daqueles poços de pedras irregulares, coberto por uma tampa de madeira desgastada pelo tempo. Minha avó sempre dizia para não chegar perto, avisando que o poço era perigoso e que havia sido fechado por um motivo que ela nunca quis explicar. Durante uma das visitas, numa noite fria e silenciosa, acordei com uma sede insuportável. Ao invés de pegar água na cozinha, decidi ir até o quintal. A casa estava completamente quieta, e o chão gelado sob meus pés só aumentava o arrepio que eu sentia ao andar sozinho no escuro. Quando cheguei ao quintal, algo me fez parar ao lado do poço. Estava tão escuro que não conseguia enxergar nada lá dentro, mas o silêncio ao redor era quase palpável. Foi então que ouvi um som baixo, quase como um murmúrio, vindo do fundo do poço. Era uma voz fraca e arrastada, como se alguém estivesse tentando falar, mas com extrema dificuldade. Eu congelei, ouvindo aquele som se intensificar, uma voz rouca que parecia repetir uma palavra ou um nome, embora eu não conseguisse entender o que dizia. Curioso e assustado, inclinei-me para olhar dentro do poço, mas a escuridão era tão densa que parecia uma parede sólida. Sentindo-me atraído por aquela voz, comecei a me inclinar cada vez mais, quase como se algo dentro de mim estivesse sendo puxado para baixo. O som da voz ficou mais claro. Num tom de súplica, parecia implorar por ajuda, como se alguém estivesse preso lá no fundo, chamando por socorro. De repente, senti uma mão segurar meu ombro, puxando-me para trás. Era minha avó, que estava com uma expressão séria e preocupada. Ela me levou de volta para dentro da casa, sem dizer uma palavra, apenas fechando todas as portas e janelas com rapidez. Na manhã seguinte, tentei falar sobre o que tinha ouvido, mas ela se recusou a responder e apenas me pediu para nunca mais me aproximar do poço. Nos anos que se seguiram, sempre que visitava a casa da minha avó, evitava o quintal, mas a curiosidade e o medo nunca desapareceram. Uma vez, já adulto, perguntei a ela o que realmente havia naquele poço, e ela apenas murmurou, com um olhar distante, que o poço guardava segredos antigos, vozes que vinham de muito além do que poderíamos entender. Ela disse que era uma porta para algo que deveria ser esquecido, algo que ninguém deveria ousar chamar. Desde então, cada vez que lembro daquele murmúrio, sinto mesmo arrepio, e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse me inclinado um pouco mais. Se aquela voz estava realmente pedindo ajuda ou se, de algum modo, queria que eu fosse até ela para nunca mais voltar.
História 7, Na Casa na Colina. Quando eu era criança, havia uma casa velha no topo de uma colina, bem afastada da cidade. Era uma construção abandonada, de janelas quebradas e paredes desbotadas, que parecia estar à beira do colapso. Diziam que, décadas antes, uma família havia morado lá, mas que algo terrível acontecerá, e todos tinham desaparecido sem deixar rastros. A casa ficou conhecida como a Casa dos Desaparecidos e ninguém ousava chegar perto. Certo dia, num impulso de coragem, meus amigos e eu decidimos explorar a casa. Subimos a colina, rindo e tentando disfarçar o medo que todos sentíamos. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento, e ao empurrá-la, o som ecoou pela casa vazia. O ar ali dentro era frio e denso, com um cheiro forte de mofo e algo mais, como ferro enferrujado. Entramos devagar, observando os móveis cobertos de poeira, as paredes rachadas e o chão que rangia a cada passo. Enquanto caminhávamos pela sala, percebi que havia uma moldura antiga pendurada na parede. A foto mostrava uma família, pai, mãe e duas crianças. O olhar deles era vazio, e os rostos pareciam desgastados pelo tempo, mas era possível notar um estranho sorriso nos lábios da mãe, algo que me causou um arrepio imediato. Ao continuar a explorar, ouvimos um leve sussurro vindo do andar de cima. Todos nos entreolhamos, assustados, mas decidimos subir. A escada rangia sob nossos pés, e cada degrau parecia nos aproximar de algo sombrio, algo que talvez nunca quiséssemos encontrar. Quando chegamos ao segundo andar, o sussurro cessou, deixando um silêncio quase ensurdecedor. Exploramos os quartos, que estavam vazios, exceto por alguns móveis antigos. No último quarto, encontramos uma cadeira de balanço virada para a janela. A cadeira começou a se mover sozinha, num balanço lento e constante, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Ficamos paralisados, até que a cadeira parou abruptamente, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Foi então que ouvimos passos pesados no corredor. O som era claro e firme, vindo em nossa direção, mas quando nos viramos, não havia ninguém lá. O pânico tomou conta de nós, e corremos para as escadas, descendo de qualquer jeito, tropeçando uns nos outros enquanto tentávamos escapar. Quando finalmente saímos da casa, nos voltamos para olhar para trás. No segundo andar, na janela do último quarto, vimos uma figura indistinta nos observando. Era apenas uma sombra, mas parecia nos seguir com o olhar, como se estivesse marcada por nossa presença. Desde aquele dia, nenhum de nós voltou à colina. A casa ainda está lá, vazia e esquecida, mas às vezes, nas noites mais silenciosas, dizem que é possível ouvir o som da cadeira de balanço, movendo-se sozinha, como se aguardasse a próxima visita. História 8, Na Criança no Balanço. Durante minha infância, havia um parque na cidade onde eu costumava brincar com meus amigos. O parque era simples, mas tinha balanços, um escorregador e uma caixa de areia. No entanto, havia algo peculiar ali que todos evitavam, um balanço específico, mais afastado dos outros, que ficava sempre parado, como se ninguém o usasse há anos. Ninguém sabia ao certo por que aquele balanço ficava isolado, mas todos tinham medo de se aproximar. Certa vez, numa tarde de verão, enquanto eu e meus amigos brincávamos de esconde-esconde, acabei indo parar perto do balanço abandonado. Estava escurecendo, e a sombra do balanço parecia mais longa e densa, como se algo invisível estivesse sentado ali, esperando. Senti um arrepio percorrer a espinha, mas ignorei, dizendo a mim mesmo que era só o vento. Então, ouvi um leve rangido, o som familiar de um balanço se movendo devagar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O balanço começou a se mover, balançando para frente e para trás, sem nenhuma explicação. Senti uma onda de medo e pensei em correr, mas, antes que pudesse fazer isso, ouvi uma risada baixa e infantil. Parecia vir do próprio balanço, mas não havia ninguém ali. Senti o corpo congelar, enquanto o balanço continuava se movendo, e a risada se transformava em um sussurro. Era uma voz de criança, quase como um lamento.
e parecia dizer algo como venha brincar comigo. Finalmente, consegui me mexer e corri de volta para meus amigos, contando o que tinha acontecido. Eles riram e disseram que eu estava apenas inventando histórias para assustá-los, mas o medo que senti era real. Nas semanas seguintes, evitei passar pelo parque, mas as lembranças daquela risada do balanço se movendo sozinho continuavam me assombrando. Meses depois, ouvi meus pais conversando sobre uma tragédia que havia acontecido anos antes no parque. Uma criança tinha desaparecido enquanto brincava naquele mesmo balanço e nunca foi encontrada. Diziam que, desde então, o balanço permanecia vazio, como uma espécie de memorial sombrio para o que havia acontecido. A história me causou arrepios, mas também confirmou o que eu já sabia: havia algo muito errado com aquele balanço. Hoje, sempre que passo perto do parque, sinto um arrepio e acelero o passo. O balanço ainda está lá, imóvel durante o dia, mas, nas noites mais silenciosas, juro que consigo ouvir o som dele se movendo, acompanhado por uma risada baixa que ecoa no vento, como um chamado distante de alguém que nunca deixou de esperar por companhia. História 9, na porta no sótão. Quando meus pais compraram nossa nova casa, logo percebi que ela tinha um sótão antigo, acessível por uma escada dobrável no corredor. Eles raramente subiam até lá, usando o espaço apenas para armazenar caixas de coisas que não usavam mais. Sempre achei o sótão intrigante, mas meus pais me proibiam de subir, dizendo que era perigoso. Talvez fosse isso que alimentava a minha curiosidade e o desejo de descobrir o que estava escondido lá em cima. Um dia, enquanto meus pais estavam fora, decidi que era hora de investigar. Peguei a chave do sótão que ficava guardada na cozinha, puxei a escada e subi, tentando ignorar o cheiro de poeira e o ar frio que descia de lá. Assim que cheguei ao topo, um arrepio percorreu minha espinha. O ambiente era escuro e úmido, com caixas e móveis cobertos de panos brancos espalhados pelos cantos, criando silhuetas assustadoras. Explorando o lugar, notei uma porta minúscula no fundo, algo que eu não esperava encontrar ali. Ela era tão pequena que quase passava despercebida, com a madeira velha e desgastada e uma maçaneta enferrujada. A curiosidade falou mais alto, e, ignorando o medo que começava a tomar conta de mim, girei a maçaneta e empurrei a porta, que rangeu de forma sinistra ao se abrir. Do outro lado, havia um pequeno quarto vazio, com paredes de concreto e uma cadeira de madeira no centro, voltada para a parede. O ar estava denso e gelado, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Era um silêncio opressivo, como se o ambiente ali estivesse congelado no tempo. Aproximando-me com cautela, observei a cadeira e senti uma vontade irresistível de me sentar, como se algo dentro do quarto estivesse me chamando. Lentamente, sentei-me na cadeira e olhei ao redor. Foi então que ouvi um sussurro fraco, quase imperceptível, como se alguém estivesse falando bem perto do meu ouvido. Era uma voz rouca, repetindo palavras que não consegui entender. O pânico começou a tomar conta de mim, e, com o coração disparado, tentei me levantar, mas parecia que a cadeira me prendia. O sussurro ficou mais alto, e a sensação de mãos invisíveis segurando meus ombros era cada vez mais real. Com um esforço desesperado, finalmente consegui me levantar e sair correndo do quarto, batendo a porta com força atrás de mim. Desci as escadas do sótão e guardei a chave, tentando controlar a respiração e me convencer de que tudo não passava de uma ilusão. Mas o medo que senti era verdadeiro demais para ser apenas imaginação. Nunca contei para meus pais o que aconteceu, mas desde aquele dia, evitei o sótão a todo custo. Às vezes, ainda ouço aquele sussurro nos meus sonhos, como se a voz estivesse me chamando de volta, me atraindo novamente para aquele pequeno quarto, para aquela cadeira, que parece guardar um segredo antigo e sombrio que talvez eu nunca devesse ter descoberto. História 10. O espelho do quarto de hóspedes. Meus avós tinham uma casa antiga no campo,
onde passávamos boa parte das férias de verão. A casa era espaçosa, com uma decoração repleta de objetos antigos e mobílias de madeira escura. Um dos quartos de hóspedes tinha um detalhe peculiar, um grande espelho de moldura pesada, pendurado na parede ao lado da cama. A moldura tinha entalhes elaborados, com rostos que pareciam esculpidos no próprio tronco, mas eram rostos estranhos, com expressões distorcidas e assustadoras, quase como se estivessem observando quem passasse. Desde pequena, eu evitava entrar naquele quarto, pois sempre sentia uma presença estranha quando olhava para o espelho. No entanto, em uma das visitas, a casa estava cheia, e minha mãe decidiu que eu teria que dormir ali, sozinho. Apesar do desconforto, tentei aceitar, achando que seria apenas uma noite. Ao apagar a luz e me deitar, senti o ambiente se transformar. A escuridão ao redor parecia densa, e mesmo com os olhos fechados, sentia que algo me observava. Abri os olhos e olhei para o espelho. A pouca luz que vinha da janela parecia refletir de uma maneira estranha, projetando sombras que dançavam sobre a superfície do vidro. Senti o coração acelerar, mas tentei me convencer de que era só minha imaginação. Foi então que notei algo estranho no reflexo. Embora o quarto estivesse vazio, percebi uma sombra ao fundo, algo que parecia estar atrás de mim. Engoli em seco e virei o rosto lentamente, mas, ao olhar diretamente, não vi nada. Suspirei, tentando me acalmar, mas ao olhar novamente para o espelho, a sombra continuava lá, imóvel, e parecia estar se aproximando, pouco a pouco. Fiquei paralisada, sentindo o medo me dominar. Quis correr, gritar, mas minha voz não saía. Continuei observando, presa no meu próprio terror, enquanto a sombra parecia se transformar em uma figura de contornos humanos, com olhos fundos e um sorriso macabro. A imagem era tão vívida que me senti hipnotizada, incapaz de desviar o olhar. De repente, o espelho emitiu um som baixo, como um gemido abafado, e a figura começou a se inclinar em minha direção. Naquele momento, recuperei o controle e me levantei rapidamente, correndo para fora do quarto e indo direto para o quarto dos meus avós. Bati na porta e, entre soluços, contei o que tinha acontecido. Meus avós tentaram me acalmar, dizendo que eu tinha tido um pesadelo, mas eu sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, fui até o quarto acompanhada por minha mãe. O espelho estava lá, no mesmo lugar, mas agora parecia inofensivo, apenas um objeto decorativo. No entanto, eu nunca mais fui capaz de olhar para ele da mesma forma. Evitei aquele quarto pelo resto dos verões que passamos ali, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver aquela figura sombria se aproximando de mim pelo espelho, como se estivesse à espera de mais uma chance de se revelar. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.